Oi, pessoal, falando agora com quem tá vendo gravado, né? Sério? Ah, sério. A live. Oiê, 3 pessoas aí, 10 pessoas agora. Vou esperar a Lívia entrar. Eu queria botar filtro, mas eu não sei se vai travar. Eu tô achando que essa câmera tá meio embaçada. Deixa eu tentar limpar aqui. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tudo certo? Oiê. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Caca Silva, Yolanda, Sara Rodrigues, Yasmin, Vitor, Vitória, Luísa, Ju Esteves Sampaio, oi. Vitória, ó pai que mulher, fofa. Oi Flávia, oi Má, te amo, saudades. 58 pessoas, olha só. Pergunta. Gente, não entendo esse negócio de perguntas na live, ficou toda perdida. Será que a Lívia já tá aí? Deixa eu mandar uma mensagem pra ela. Ah, tá aqui. Oiê! Peraí, deixa eu botar um filtrinho. Eu tinha conseguido entrar, só que daí tava travado, tipo, tava mostrando que só tinha eu na live, e você já tava conversando com o pessoal e tudo. E aí eu saí, entrei de novo, aí tava sem som, aí eu tive que, enfim, foi um maior rolê aqui, deixa eu E só tá botar um travando a filtro. minha imagem ou tá tudo certo? Pra mim tá tudo certo. Tá. Aí. Que a internet aqui de casa tá um saco, eu tô morrendo de medo de dar uma coisa errada, Ah, mas a não minha vai dar também, eu não. tive que trocar a rede logo antes de entrar, porque tava péssima. Meu Ai, gente, eu não Deus. consigo tirar. Pronto, aí agora foi. Deixa eu arrumar aqui. Beleza. E aí, galera, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Então, Tá certo? Tudo certo aí? tá Minha tudo imagem certo. também? Tá Fechou. tudo certo. Então, pessoal, vocês viram aí, vocês acompanharam, né, de perto o que A aconteceu treta. hoje. O que aconteceu hoje não foi a primeira vez, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que não foi a primeira vez. Aconteceram já mais umas 2 vezes de terem cancelamentos maiores que esse até. Esse não foi, Uhum. assim, foi até menor. Inclusive, eu acho que já estava rolando há uns 2 dias e eu não fazia ideia, Nem assim. tchum. Eu não tenho Twitter, então a galera tava lá, né, malhando pau em mim, falando mal de mim, eu tava, não fazia ideia, né, tava na minha aqui produzindo conteúdo. Até que começaram a me mandar e eu percebi que olha, na verdade, sabe o que foi? Eu vi que as minhas visualizações dos stories estavam muito altas. Tava bem mais alto Típico. que o normal. Aí, quando isso acontece, eu sempre falo assim, ó, quer ver que eu fui cancelada? É assim, ó, eu sempre acerto, tá? Sempre acerto. Aí eu já imaginei que tinha sido por causa daquele post lá que eu falei do assédio, porque quando eu fui postar, eu já pensei, caramba, é um post que vai me render um cancelamento, talvez. Mas aí eu Uhum. pensei, não, que fazia muito tempo que isso não acontecia. Enfim, então, primeiro eu acho que todo mundo já conhece a Lívia, né? Mas se quiser se apresentar, pode ficar à vontade. E eu ia te perguntar, né? Pedir pra tu contar mais ou menos se isso já aconteceu contigo e como foi tua experiência. Enfim, contar um pouquinho pra gente. Fechou. Gente, muito prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Lívia. Conheci a Joana aqui do Instagram, né? Eu comecei a seguir ela, acho que tem o quê? Um ano, mais ou menos. E daí, enfim, né, nos conhecemos, ficamos amigas e aí começamos a nossa produção de conteúdo juntas. Mas é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui fazendo live com a Joana mais uma vez. A gente já tem uma. Foi no meu perfil, eu acho, né? E vamos fazer muitas outras ainda, então acostumem-se. É. Mas, pois é, essa coisa aí do cancelamento é difícil, né? Ao mesmo tempo que fortalece muito a gente, porque a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre qual o impacto do cancelamento na nossa vida. Mas é algo que de fato fortalece muito a gente. Então a gente acaba crescendo muito com isso. Mas eu já passei por algumas vezes isso. Um deles foi
maior, assim, que foi quando fui pro Twitter também, né? O famoso esgoto a céu aberto, alguém falou, e eu sempre falo isso também. Porque é um lixão aquilo, né? Um depósito de tudo aquilo que é ruim que tem dentro das pessoas, as pessoas jogam ali no Twitter, né? E de fato é isso. E aconteceu comigo, na verdade, foi bem difícil quando aconteceu, porque eu já tinha sido cancelada algumas vezes, assim, coisas menores, assim, de algumas pessoas se juntarem e vir me xingar e me atacar no Instagram, e eu bloqueava e ok, acabou o assunto, né? Mas dessa vez, o que aconteceu foi que foi em relação a um posicionamento meu sobre aborto. E aí o que aconteceu foi que se juntou uma galerinha de uma escola que eu fiz, da escola que eu fiz o meu ensino médio, né? Então eram todas pessoas que eu conhecia, algumas delas pessoas que eu convivi, que eu já considerei como amigos, que eu conversava todo dia. Então foi muito difícil, eu lembro, quando aconteceu, né? Porque os primeiros eram pessoas que, tipo, eu olhei ali, né? Eu falei, ah, essa pessoa, tipo, já me seguia, já. E aí começou a vir um monte de pessoa que não me seguia, mas que eu conhecia dessa escola, né? Então foi bem difícil, de fato. E aí, tipo, é algo que cansa, né? Porque você bloqueia um, aí já chega outro, aí você bloqueia outro, já chega outro. E aí vem gente falar, ah, Lívia, seu nome tá rolando lá solto no Twitter, não sei o quê. E eu, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E aí eu lembro que esse acontecimento foi o maior que teve, assim, né? E eu fiquei muito mal no dia. E eu não esperava que eu fosse ficar mal, porque já tinha acontecido outras vezes. Mas como foi algo orquestrado, assim, né? Tipo, uma galera que realmente se juntou. E eu sei disso, porque eram todos amigos, todos do mesmo grupo, da mesma turma, da mesma patotinha. E aí vieram, assim, de uma vez, em uma coisa de 10 minutos, assim, veio, assim, centenas, dezenas, centenas de mensagens. E, enfim, foi muito desgastante pra mim. E ao mesmo tempo foi algo que me rendeu muitas coisas boas, e a gente vai falar sobre isso, né? Me rendeu muitas coisas boas. Primeiro, o engajamento que isso traz, né? A coisa mais prática, e é o engajamento que isso traz demais da conta. E segundo, que isso fortalece a gente de alguma forma, né? Porque a gente, aquilo que eu tava falando nos stories hoje, né? A gente olha para quem são os nossos inimigos, a gente olha para as pessoas que estão atacando a gente e a gente pensa, pô, tô no caminho certo, né? Se é por essas pessoas que só despejam mal em cima da gente, que só, sabe, jogam um monte de lixo em cima da gente, se é por essas pessoas que eu tô sendo cancelada, então eu tô muito no caminho certo e eu vou continuar fazendo isso. E aí isso gera ainda mais força para você fazer aquilo que você tem que fazer, né? Enfim, passar a bola aí pra Joana. Exatamente, isso é muito interessante porque eu sempre falo, eu acho que a primeira vez que eu vi isso foi da Lara, a Lara falando que a gente só evolui no desconforto, né? Então, assim, quando acontece uma coisa difícil de lidar, uma coisa nova, né, uma situação ali que, meu, pesa mesmo, porque Uhum, querendo ou não é difícil, né? Não é uma coisa assim que, ah, eu vou postar isso aqui para ser cancelada para ganhar engajamento. Não, eu não conheço ninguém que faria isso, porque não é uma uhum. coisa assim, ai, nossa, Não tá é tão agradável. difícil. Não é nada agradável, é uma coisa cansativa, sabe? E querendo ou não, são pessoas ali, meu, querendo o seu mal, sabe? Mandando um monte Uhum, de coisa ruim para você. Ninguém quer isso, né? Então, acho que uhum, ninguém faz isso por querer, porque tem várias pessoas que postam lá, ah, ela faz isso por atenção. Até parece que eu faria isso por atenção, sabe? Mas, enfim. Então, quando a gente se encontra nesse lugar de desconforto, de tendo que lidar com algo difícil, né? Com a parte ruim de estar aqui falando todos os dias o que a gente pensa, a uhum, gente evolui. Porque é ali, né, de frente com aquele obstáculo, aquela dificuldade, que a gente vê, pô, qual é o próximo passo, né? O que eu vou fazer? E além disso, a gente, como você disse, a gente confirma que a gente está do lado certo, porque são muitas pessoas que eu não queria estar no lugar delas. Então, assim, se elas estivessem me aplaudindo, aí eu deveria ficar preocupada. Aí eu deveria ficar preocupada. Então, e ainda mais sobre o que a gente fala, né? Que são coisas mais profundas, assim, coisas que envolvem valores, envolvem coisas que uhum, vão além de apenas opiniões políticas. Então, quando o assunto é sobre aborto, por exemplo, é bom que essas pessoas que são pró-aborto estejam falando mal de mim. Porque se elas estivessem falando bem de mim, aí tem alguma coisa errada, né? Eu não ia gostar disso. exato. Então, eu sempre tento ver por esse lado quando isso acontece. Eu sempre olho e penso, não, eu tô do lado certo, né? Essas pessoas, elas, primeiro que elas não sabem o que elas estão falando, porque a maioria, a Uhum, grande maioria, não estuda, não tá ali só realmente para chamar atenção, né? E enquanto a gente está aqui sem olhar para eles, produzindo conteúdo tranquilamente, né? Estudando sobre isso, levando a sério,
Então eu não queria ser aplaudida por eles, né? Não são pessoas exemplares para mim. E aí também entra o ponto de que as pessoas costumam perguntar, né? Mas como vocês lidam, né? Vocês aceitam críticas dessas pessoas? Vocês não ficam mal? Eu falo, olha, não tem por que eu ficar mal por muito tempo, olhar um comentário e ficar muito meditando naquilo, sabe? Não, perder o sono. Eu não tenho isso hoje, porque eu tenho a plena convicção de que eu devo me importar com as opiniões de quem me ama, com as opiniões de quem quer o meu bem, né? E de quem me conhece também, principalmente, porque as pessoas não fazem ideia de onde eu vim, da minha história, Uhum, não sabem quem são meus pais, não sabem nada, né? Então, essas opiniões eu devo me importar. Agora, dessas pessoas, como dizem, machos de teclado, né? Que ficam ali atrás do teclado falando mal de mim, que ficam no uhum. Twitter o dia inteiro militando, eu não vou me importar com a opinião delas. Afinal, né, o que elas têm para me ensinar? Quantas coisas elas já construíram na vida, né? O quanto elas de fato me conhecem? Então, realmente, a principal convicção que a gente precisa ter quando vai falar, né, abertamente, vai expor opiniões, vai, enfim, botar a cara a tapa aqui, é essa convicção de que você não pode se importar com a opinião de quem nunca construiu nada, de quem não te conhece, de quem não quer o seu bem. Né? Eu nem conheço essas pessoas para início de conversa, né? Conheço de Uhum. ouvir falar, assim, e elas ficam ali falando mal de mim. Então, sabe, o que eu devo a elas? Que satisfação que eu devo a elas? Nenhuma, né? Exatamente. Eu lembro que quando aconteceu comigo, eu mandei mensagem para Ana Paula Henke, eu acho que todos aqui conhecem a Ana Paula, né? É, e ela tinha acabado de passar por aquele super master cancelamento dela, que ela foi acusada de racista e tudo mais. E aí eu falei, Ana, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não pensei que eu fosse ficar assim, mas eu tô muito mal, eu tô muito chateada, tá sendo muito desgastante pra mim, né? E aí eu falei pra ela, não sei se você já ficou assim alguma vez. E aí ela falou pra mim, Lívia, é claro que eu fiquei assim. A gente fica mal na hora que acontece. Não tem como, sabe? Você vê aquele monte. Tipo, mesmo que seja de pessoas que você não conhece, enfim, e que aquilo não vá realmente ter um impacto na sua vida no futuro. Tipo, aconteceu, passou e pronto, sabe? Mas é ruim você ficar lendo um monte de coisa ruim, um monte de ameaça, um monte de desejo que aconteça coisa ruim pra você, mesmo que você saiba que aquilo não vai te afetar, que aquilo não vai te atingir. É desgastante. E aí ela falou isso pra mim, que foi uma das maiores lições que eu aprendi assim na minha vida, que é aquilo que eu tava falando, né? Quem, e o que a Joana falou agora, quem são essas pessoas, sabe? É só você olhar pra quem são essas pessoas. São pessoas que têm uma moral sólida, que estão do lado certo, que estão do lado, por exemplo, na questão que a gente estava falando aí do aborto, que estão do lado da vida, que estão do lado de ideias que têm moral, que têm caráter, porque o aborto é algo imoral. Então, se eu tivesse sendo aplaudida por essas pessoas, eu estaria muito preocupada. Essas pessoas são pessoas que não têm nada de bom para te passar, que não tem, sabe, que você de fato não tem que se preocupar com a opinião dessas pessoas, com as críticas, com os ataques, com os xingamentos, porque são pessoas que estão apenas despejando em você aquilo de ruim que elas têm dentro delas, né? E, enfim, né? Algo que eu queria falar era isso, né? Não deixa aquilo te atingir, sabe? Não deixa. Na hora, provavelmente você fica mal, você fica abalado, é chato, é cansativo. Mas isso não precisa te atingir, porque são essas pessoas, sabe? São essas pessoas que vão te atacar. E a opinião delas não tem que significar algo na sua vida. Sim, exatamente. E outra coisa também, aquilo que o Ícaro sempre fala, né? De olhar os frutos. De olhar os frutos, né? Então, assim, Uhum. você olha para essas pessoas, você não vê algo, algo a ser admirado, né? Algo admirável, algo assim exemplar, né? Um exemplo a ser Exato. seguido, né? Um relacionamento bom com a família, um relacionamento bom amoroso, né? Não são pessoas que eu gostaria de me espelhar, né? Que eu Uhum. gostaria de ter como exemplo, enfim. Então não tem por que eu me importar. Não tem por que eu me importar, porque né, eu me importo com a opinião da minha mãe, que é uma mulher maravilhosa, né? Que tem um casamento maravilhoso, graças a Deus, né? Que é muito sábia, que, enfim, essas pessoas, né, que eu Uhum. tenho como exemplo, essas pessoas sim, eu devo me espelhar nelas, né?
E outra coisa que eu ia dizer é que todo mundo, todo mundo que tá aqui, né, botando a cara a tapa, todo mundo que tá na internet para falar o que pensa, seja sobre política, sobre qualquer outra coisa, né, seja influencer, qualquer pessoa que tá aqui se expondo todo dia tá sujeito a isso e uma hora Uhum, ou outra vai ser cancelado, né? Uma coisa que todo mundo tá sujeito a passar. Então, realmente tem que estar preparado, né? Tem algumas pessoas aqui que me mandam mensagem falando, não sei se eu tenho coragem, me inspiro em você, né? Tô tomando coragem para começar a postar e tal. E a primeira coisa que eu falo para as pessoas é, olha, não é para todo mundo, né? E você não é obrigado a se expor, você não uhum, é obrigado a estar aqui falando igual a gente. Só que hoje eu até mandei uma mensagem para Mari e eu falei para ela, cara, eu não tô para brincadeira, sabe? Eu não tô aqui, não vou ser uma adolescente que vai pegar, criar um Instagram de política, falar uma semana e desistir. Nunca uhum, foi essa a minha intenção. Nunca foi a minha intenção causar um pouquinho e sair, sabe? É uma coisa que eu levo a sério, é uma coisa que eu luto mesmo, tá entendendo? Porque são os uhum, meus valores, essas coisas que eu acredito, e eu tenho ajudado pessoas, né? Eu recebo mensagens de pessoas que, mudaram aspectos da vida dela, né? E aí se libertou do feminismo e a vida melhorou e tal, e me agradece. Então, assim, por isso que eu tô aqui, eu levo muito a uhum, sério. E se você não tiver essa garra, se você não tiver esse sangue nos olhos, sabe? Você não vai aguentar. uhum, Então, é realmente muito uma questão de convicção, né? De ter convicção do porquê você está fazendo o que você faz, né? Se você realmente quer escolher essa batalha, porque é muito uma questão de escolher as suas uhum, guerras, né? Eu tava falando num grupo que eu tô ali que é uma guerra que a gente escolheu, né? Não é por causa de um cancelamento que eu vou dar para trás, que eu vou, sei lá, uhum, excluir meu Instagram, né? Nossa, precisaria muito, muito mais do que isso para me parar, porque eu realmente sim, não tô fazendo de brincadeira. Então, essa convicção é muito importante, né? Se a pessoa não está preparada para isso, não é bom que ela esteja aqui se expondo, porque isso vai fazer mal para ela. E eu falo isso com amor mesmo pelas pessoas, uhum, sabe? Não é para dizer que eu sou boa, nunca, não é mesmo para dizer isso, não é para dizer ai, nossa, que eu sou forte. Não, porque eu já fiquei muito mal com essas coisas, já fiquei muito mal, uhum, como a Lívia também. Então, é só para dizer que, pelo bem de vocês, né, façam isso no momento que vocês estiverem preparados uhum, e tenham convicção, né? Convicção daquilo que vocês falam, daquilo que vocês de fato estudam, né? E, enfim, isso é uma coisa muito importante de passar para as pessoas. E eu ia até uhum, dizer que na época que a Ana teve esse cancelamento do racismo, olha o que aconteceu, não sei se tu sabe disso, mas naquela época ela postou, lembra aquele vídeo do PragerU, né? E daí que falava como a polícia não era racista e mostrava os dados e uhum, tal. Foi por causa disso que ela uhum, foi cancelada. sim, O que eu fiz nesse dia? Eu peguei, gravei e meio que tudo que ela postou eu postei também. E esse foi o primeiro cancelamento grande que eu tive também. Foi na mesma época junto com a Ana ali. E é claro que ela é muito mais famosa que eu, então a repercussão foi maior, né? Mais famosa que eu. Não sou famosa, mas assim, muito mais reconhecimento, tal, todo mundo sabe quem é a Ana Paula do vôlei, então com uhum, certeza para ela foi muito mais pesado. Só que para mim foi muito chocante, assim. Os meus stories ficaram com views lá no alto também, e daí depois eu comecei a rir muito, porque eu fiquei, meu Deus, isso nunca aconteceu, coisa absurda. Só que no começo foi difícil mesmo. E eu também falei com a Ana nessa época, e ela falou, cara, relaxa, o Twitter é o esgoto da internet. Ela foi a primeira pessoa que me falou isso. Ela disse, olha, essas pessoas, elas não construíram nada, né? Você não precisa se uhum, preocupar com a opinião delas. E me confortou bastante falar com ela também. E todas essas pessoas, né, a Mari, a Ana, todas elas passaram por coisas muito difíceis, né? A Mari já apanhou de militante, né, em uhum, manifestação do PT e tal. E hoje, durante o dia, eu lembrei várias vezes, sabe, da história da Mari, e é algo que me dá força, assim, sim, porque eu me inspiro demais nela, né? Eu gosto muito dela. E lembrar que a gente não tá sozinha, que lembrar que tem outras pessoas, né, que estão nessa há mais tempo, que estão passando por isso há anos, realmente dá uma aquecida no coração, assim, é muito importante ter isso em mente também, né? uhum. E essa questão que a Joana estava falando, né? Sobre essas pessoas nunca terem construído nada. E na verdade, se você olhar,
É claro que a gente não tem nem tempo nem disposição para fazer isso, mas se você parar assim 5 minutos para olhar os perfis do Instagram dessas pessoas, você vai ver que assim, na esmagadora maioria das vezes, ou é fake. Tipo assim, primeiro que a pessoa tem muito tempo livre pra criar um fake, pra ir lá no perfil de uma pessoa que ela não segue, não conhece, xingar, atacar essa pessoa, espalhar xingamentos sobre essas pessoas no Twitter, enfim, né? A pessoa tem muito tempo livre, ou seja, isso já prova que ela nunca construiu nada, né? Exatamente. Ou é tipo assim, essas crianças crescidas aí de 20 e poucos anos, que depende dos pais para tudo, que não trabalha, que não faz nada da vida também. E é sempre o mesmo perfil, sabe? É sempre. E aí você olha para aquilo, você não consegue nem sentir raiva dessas pessoas, sabe? Eu lembro que quando aconteceu, no momento eu fiquei mal, aquilo pesou em mim, mas eu não conseguia sentir raiva daquelas pessoas. Na verdade, é impressionante. Eu comecei a sentir uma compaixão gigante, sabe, por essas pessoas. Porque eu comecei a imaginar, gente, que futuro que essas pessoas vão ter, sabe? E eu não tô falando isso de forma alguma pra diminuir, essas pessoas vão se lascar muito na vida mesmo. Não, foi de verdade uma compaixão que eu senti, assim, daquelas pessoas, porque por ver sabe, parece que aquelas pessoas não têm uma luz, não têm um propósito na vida delas, não tem algo pelo que elas lutam. Elas só estão vivendo, sabe? Vivendo e despojando o ódio delas nas pessoas. E, enfim, né? Então, de verdade, eu me senti mal. Eu lembro que no dia eu fiquei mal comigo mesma, assim, me senti muito atacada, muito, enfim. E no dia seguinte, eu comecei a pensar no que tinha acontecido e eu fiquei com pena, sabe? Tipo, gente, o que essas pessoas têm de bom na vida delas? Sabe? Porque eu não consigo imaginar uma situação que uma pessoa, e eu não tô falando de mim aqui, eu tô falando de qualquer pessoa que tenha um propósito na vida, que tenha algo pelo que ela luta, que tenha uma família bem estruturada, que tenha amigos para estar do lado, sabe? Que tenha algo para fazer, assim, basicamente na vida. Eu não consigo imaginar uma pessoa assim fazendo o que os militantes canceladores de plantão fazem. Eu não consigo imaginar. Então, assim, isso mostra que essas pessoas de fato não constroem nada, elas não têm frutos na vida dela, sabe? São pessoas que estão aí vivendo, que estão procurando um deslize de alguém aqui, outra coisa que eles não concordam ali, para falar mal dessas pessoas, para xingar, para atacar, para fazer grupinhos e para fazer ameaça. É isso que essas pessoas fazem, sabe? Então, de verdade, eu não consigo sentir raiva, eu sinto pena, eu sinto compaixão. E eu acho que é essa visão que a gente tem que ter, sabe? E eu lembro até que no dia seguinte, foi algo muito assim, foi surreal, né? Porque eu tinha ficado muito mal no dia anterior. E aí eu fui orar, fui fazer meu devocional normalmente no dia seguinte. E Deus me levou a colocar o nome de cada uma das pessoas. E eu fui tentando lembrar o nome de cada uma das pessoas que tinha feito aquilo, porque eu conhecia todas, né? Então eu conseguia lembrar o nome delas. E que cada uma das pessoas que tinha feito aquilo e orar por essas pessoas, não no sentido de tipo assim, ai Deus, faz justiça sobre essas pessoas, que elas sejam atacadas do mesmo jeito que eu fui. Coloca uns militantes no caminho dessas pessoas para elas serem atacadas também. Não foi isso, sabe? O que Deus moveu meu coração para fazer foi orar para que essas pessoas encontrassem uma luz na vida delas, sabe? Encontrassem um propósito, da mesma forma que eu encontrei, da mesma forma que tantas pessoas já encontraram, ou mesmo que você não tenha um grande propósito assim da sua vida, você sabe por que você tá aqui, você sabe o que você tem que fazer todos os dias, né? Você sabe como tornar a vida das pessoas que estão à sua volta mais agradável, enfim, né? É um propósito, né? São propósitos diários aí que a gente tem. E foi por isso que eu orei por essas pessoas, sabe? Que elas encontrem luz na vida dela, porque eu sabia que aquelas pessoas estavam totalmente assim, perdidas no mundo, assim, perdidas aí, jogadas na vida e sem um propósito, né? Então, enfim, é algo de fato que é só você olhar para os frutos dessas pessoas que você vai saber como agir. Sim. Eu também tenho bastante esse sentimento, assim, na época eu também inevitavelmente me aproximei de Deus, né? Assim, eu Uhum, contei para ele o que aconteceu. Falei, olha, Deus, está acontecendo isso. Eu fui, né? Eu busquei conforto em Deus, assim, porque uhum, a primeira vez foi realmente mais chocante, né? Eu tinha amigos que me deram apoio e tal. Hoje em dia nem sou mais amiga dessas pessoas, mas na época, assim, graças a Deus eu tive essas pessoas que me deram apoio e a gente ficou uhum. junto e eu também orei pelas pessoas. Eu. É pra bloquear quem?
Eu não vi também, tava procurando aqui, mas eu É, não pois vi. é. Amiga, me avisa quem que é que eu bloqueio. Mas enfim, eu também chego a ter pena, assim, porque a gente vê o quanto elas estão perdidas, né? A gente vê o quanto Uhum, elas não estão desnorteadas, assim, precisando que alguém mostre o caminho, né? Precisando de alguém ali que guie elas, porque a gente vê que o discurso é sempre o mesmo, né? Eles ficam como papagaios ali repetindo o que eles ouvem. uhum, É sempre a mesma coisa, né? É sempre o mesmo tipo de ataque, é sempre o mesmo tipo de argumento. Então, as pessoas não pensam com a própria cabeça, né? Tem alguém que está uhum, ali dizendo para elas que elas têm que pensar dessa forma. E, e isso é muito grave, né? E normalmente isso acontece, isso começa na escola, né? Com toda a doutrinação, com toda aquela inclinação a pensar de uma forma. Se a pessoa ela não tem ali um caráter moldado, uma opinião formada, cara, ela uhum, sai um militante da escola, né? Militando a favor de coisas que ela não entende, né? E atacando uhum. as pessoas que pensam diferente. E isso Exato. mostra o quanto elas estão desnorteadas, porque elas só repetem, né, o que os professores falaram, só repetem o que os amigos falam, só para ir na onda das outras pessoas e não pensam com a própria cabeça. Até porque eu não acredito que elas sejam burras, eu acredito que elas estejam sem alguém para mostrar para elas e falar: olha, esses são os fatos. Tá entendendo? Esses são Uhum, os fatos, você aprendeu muita coisa errada, de falar, contaram muitas mentiras, sabe? Então, isso é muito o que eu vejo também e eu sinto pena, realmente. E eu tô anotando aqui enquanto falava, eu anotava as coisas que eu queria falar, porque senão minha cabeça sim. esquecer tudo. Aí tu termina de falar, eu fico assim, dá um branco, meu Deus. Exato. Se eu não anotar, não dá certo. Mas outra coisa que. Ah, tá. Outra coisa que tu disse era sobre quando aconteceu contigo foi com pessoas conhecidas, né? Foi com pessoas que você já conhecia. Comigo, as pessoas sempre perguntam: ah, você afastou de muita gente por causa das suas opiniões, né? Muita gente se afastou de ti. E eu sempre falo: olha, amigos, ninguém se Uhum, afastou. De amigo uhum, mesmo, um amigo não se afastaria por causa de uma opinião diferente, né? Se ele decidiu ser meu amigo, ele decidiu não. Eu vou aguentar as suas opiniões, porque eu sei que você tem essas opiniões, tá tudo certo. Agora, pessoas que são intolerantes, que não eram minhas amigas verdadeiras, né? Elas se afastaram uhum, muito de mim, né? Porque, na verdade, elas não queriam minha amizade. Elas queriam que eu confirmasse o que elas pensam. Elas queriam eu ali uhum, como né? Como é que diz? Eu esqueci a palavra, mas uma pessoa que estivesse ali só concordando com elas. Da onde que isso é uma amizade? Então, por que eu vou ficar triste, né? Eu chamo isso de filtro, né? Fazer uma filtração ali nos seguidores, nos conhecidos. E, e o que acontece? Muitas vezes o primeiro cancelamento vai ser com pessoas conhecidas. Vai ser. Então, uhum. às vezes, como o Ícaro e a Lara falaram naquela live de cancelamento deles, eles falaram isso também, que às vezes vai acontecer dentro da família, dentro da própria família. Eu Sim. tenho familiares, tá, que pensam diferente de mim. E, na verdade, é uma pessoa especificamente que ela já falou várias coisas pra mim, mas assim, quando eu vejo ela pessoalmente, eu super, né, dou oi, sou super respeitosa e tal, ela também comigo. Só que assim, já me cancelou ali pelo Instagram. Pessoas da família. Então, assim, pra isso você também tem que estar preparado. Provavelmente na primeira vez vai ser com pessoas que você conhece, né? E por isso é importante você ter essa convicção de que se a pessoa se faz isso com você, se ela se afasta de você por causa de uma opinião diferente ali, é porque ela nunca foi sua amiga, ela não quer você perto dela, ela não quer ter sua amizade. Então por Uhum, que você vai querer a amizade dela? Sabe, ela é uma pessoa que ela te despreza só por causa de uma opinião diferente? Não uhum. vale a pena. Eu chamo isso de filtro mesmo. Então, assim, quando eu comecei a produzir conteúdo também, o que aconteceu? Perdi vários seguidores antes de ganhar. Antes de ganhar, todo mundo perde muito. Sim. Porque vai filtrando, né? Fica ali somente pessoas que realmente querem consumir o seu conteúdo, né? Pessoas te dão um follow porque passam a te odiar. E é o curso natural de estar expondo a cara que é assim que acontece, né? Infelizmente, é assim o jogo. As pessoas têm uma mentalidade autoritária, elas têm uma mentalidade coletivista, elas não aguentam você falando algo que não está dentro da Exatamente. cartilha, né? Então, é, se eu sou mulher e eu falo contra o feminismo, eu não sou mulher, eu não estou sendo mulher. Né? Elas sabem como uma mulher deve pensar. Se eu Uhum, falo que, ai, nossa, eu acho que isso não é sério, eu acho que você não precisa ficar se colocando nesse lugar, né, de se diminuir por causa disso,
Se não foi uma coisa tão escandalosa assim. Eu acho que você deve ser mais forte. Se eu falo isso, nossa, meu Deus do céu, eu tenho que morrer, porque eu não Não, consigo porque lidar. na verdade você tem que ser vítima, né? Você não pode estar no controle da sua própria vida. Tudo que acontece com você é porque você é uma vítima da sociedade, pelo amor de Deus, né? Exato, exato. Então, assim, a culpa é sempre da sociedade, né? Então, se Uhum, você começa por aí, se você fala que não, você tem que trazer responsabilidade para si, deixando bem claro que eu não tô falando de assédio, porque daí já podem falar que uhum. eu tô dizendo que a culpa é da vítima, nada disso. Mas, assim, se você De coloca assim pra você mim, não se ver como uma vítima, né? De você ser forte diante da sua ação. É exato, basicamente isso, é né? perfeitamente isso. Eu tava falando com uma pessoa que eu conheço e falei assim: olha, não é uma questão de você não falar para as pessoas do que aconteceu, né? Não. Só que a questão é a posição que você toma diante daquilo, como você se posiciona na sua vida, Uhum, tá entendendo? Então, elas, né, falam que são empoderadas, falam, ai, poder, girl power, não sei o que lá. Só que, tipo assim, elas não aguentam ser interrompidas num debate com homens, tá entendendo? Elas não aguentam ser tratadas como os homens tratam os outros homens. Então, assim, que poder é esse? Agora, daí quando eu falo que a pessoa deve ser forte, né? Quando eu falo, mudei de assunto, né? Perdão, mas assim, quando eu falo que ela deve lidar com isso de forma mais forte, deve não, né? Mas que essa é a minha visão, aí eu sou cancelada e eu não penso como uma mulher deveria pensar. Então, é sempre muito engraçado, porque nessas horas a gente descobre o caráter, a essência dos movimentos coletivistas, né? uhum, Nessa hora é sempre assim, olha, é a prova real daquilo que a gente sempre fala. Ali, a comprovação, sabe? A teoria sendo colocada em prática. uhum. Porque aí quando eu falo assim, essa é a sororidade de vocês, elas vêm e falam assim pra mim, não, com você não tem sororidade. Não, com você nem deveria existir. Não, é que a gente não respeita quem fala bosta igual você. Ué, mas quem é que decide quem fala bosta e quem não fala? Então tem aí alguém controlando o pensamento das pessoas. Eu não posso pensar como eu quero. Então, na verdade, quer dizer que o feminismo, ele não prega a liberdade da mulher, né? Porque se eu não posso pensar desse jeito, então eu não posso ser livre, porque esse é o jeito que eu Uhum. penso. Exatamente. E na Então, verdade, só um adendo aqui, pode falar. você não precisa nem ser contra o feminismo para que isso aconteça com você. Se você, eu cheguei a falar isso para uma amiga minha uma vez, a única amiga minha que durou, que tem opiniões totalmente diferentes das minhas, totalmente, totalmente, mas eu nunca conheci uma pessoa tão respeitosa em todos os sentidos igual ela. Foi a única, do meu ensino médio, a única. Inclusive, ela se colocava, quando alguém vinha me atacar, ela se colocava entre eu e a pessoa pra me defender. Então, isso é uma amiga de verdade, né? Enfim. Sim. Mas eu me perdi o que eu tava falando. Que eu falei isso pra ela uma vez, porque ela falou assim: não, ela assim, não conhece, né? Não estuda sobre o feminismo como a gente estuda, não conhece. Enfim, e aí ela fala, tipo assim, não, porque pra mim o feminismo tipo, ela fala o que eu entendo como ser feminista é eu defender a liberdade de cada mulher fazer o que ela quiser. Aí na minha mente eu penso, tá, não é isso, mas ok, deixa ela pensar isso, porque ela não muda nada na minha vida isso, então tudo bem, que ela pense, né? E aí ela falou. E aí eu falei pra ela, mas amiga, ousa, tipo assim, esteja num grupinho ali, numa rodinha de feministas e tenta discordar de uma coisinha que elas falarem. Faz esse experimento, discorda de. Sabe? Você não precisa se colocar contra o movimento. Se você discorda de uma coisa, você vai ser esculachada, você vai ser atacada como se você fosse o pior macho, mais baixo de todos, né? Macho branco, hétero e cis, né? Basicamente é isso, é assim que você vai ser tratado. E eu lembro com isso daquela história de uma das líderes, né, do movimento sufragista, do movimento feminista, que foi a Emmeline Pankhurst, que expulsou a filha dela, né, assim, quase que deserdou a filha dela do movimento feminista, do movimento sufragista, porque a filha dela fez uma crítica pontual ao que as feministas da época estavam fazendo, né? Que elas começaram ali com a luta pelo sufrágio e tudo mais, e aí elas começaram a fazer bagunça na rua, né? Começaram a queimar Botar fogo nos estabelecimentos, lugares. botar fogo, exato. E aí, uma dessas filhas, ela tinha 5 filhas, né? E uma delas se colocou contra aquilo. Ela falou: não quero participar disso, eu acho que tá errado a gente E fazer. só A gente. lembrando, Pode essa falar. menina que foi expulsa, né? Ela era socialista ainda. Ela era socialista, ela era Exato. feminista. Ela só fez uma Ela crítica era do pontual. movimento. Uhum, Sim. exatamente. Ela fez essa crítica pontual de que ela achava errado o movimento tomar essa postura violenta e agressiva. E ela foi expulsa do movimento. E as palavras da mãe dela, da Emmeline Pankhurst,
foram as seguintes: a gente precisa de pessoas que marchem no mesmo ritmo que a gente está marchando, ou seja, que repitam as mesmas coisas que a gente fala e que não questionem. Porque é esse o papel de um soldado. Um soldado, numa batalha, ele não questiona. Ele marcha no sentido que está marchando a batalha, ele faz aquilo que o general manda, e era essa a postura de uma das principais líderes do movimento sufragista, né? E continua sendo assim até hoje. Você vê que continua sendo assim, sabe? Se você discordar de uma coisa, se tem alguém aqui nessa live que ainda se vê como feminista, como parte de algum movimento coletivista, faça esse experimento e depois contem pra gente. Faz esse experimento, discorda de uma, sei lá, discorda do aborto. Fala que o aborto não é um direito da mulher. Alguma coisa. Façam um experimento e vocês vão entender que as pessoas estão debaixo do comando de um general, que é o feminismo, que é o coletivismo, que é, enfim, todos esses movimentos coletivistas. É o general, sabe? E elas se submetem e elas marcham ali e acabou, entendeu? Você não tem direito a ter uma opinião divergente e é isso. Voltei. Exatamente. E outra coisa que é importante falar também é que elas falam muito que as mulheres sofrem na mão dos homens e tal. Mas olha, eu vou te contar que eu acho que se for pra dizer qual me faz sofrer mais, são as mulheres. Com certeza. Disparado. Porque eu não sei no teu Insta, mas assim, no meu, acho que 99% dos ataques que eu recebo são de mulheres. Eu não Ou de posso feministas. com elas quando elas dizem que os homens oprimem as mulheres. Porque, pra mim, quem me oprime, ali, que não deixa eu pensar como eu quero pensar, que não me dá a liberdade que é meu direito, são as próprias mulheres. Então, já cai por terra todo o discurso de sororidade, de amor ao próximo, de paz e amor e tal. E enfim, é uma coisa realmente muito contraditória, porque a maioria, assim, eu não digo que todos, porque um ou outro foi homens feministas, assim, sabe? Que eu acho até que é pra ganhar biscoito de mulher, mas tudo bem. Mas tudo bem. São muito poucos homens. Então, nossa, essa é a maior prova de que o movimento feminista não se sustenta, cara. Não se sustenta. E outra coisa que eu anotei aqui é que é muito engraçado como eles falam que me odeiam, né? Falam que te odeiam, cancelam, a torta e direito. Só que eles não saem do nosso Instagram. Não sai. Eu falei hoje no story, obcecados, cara. Que paixão é essa? Meu Deus. Eu adorei quando tu falou aquilo da obsessão, porque eu acho que, eu não sei se tu escreveu aquela música, eu lembrei daquela música. Why you so obsessed with me? Eu coloquei. Então, eu coloquei. É exatamente isso, cara. Peraí, só um comentário. Na capa do Twitter da menina que começou, que jogou seu story no Twitter, né? Que começou tudo e a partir daí compartilharam. Tá escrito exatamente isso. Porque você é tão obcecado por mim? Eu falei, mas gente! Não, e essa menina, gente do céu! E essa menina, ela me seguia. Hoje que eu bloqueei ela. Mas ela me seguia com o perfil dela mesmo, sabe? Me seguia como se quisesse ver meu conteúdo mesmo, assim, sem vergonha nenhuma, gente, né, cara? Do céu. Aí eu fiquei, mas que safada, né? Vou bloquear agora que a menina tá aí me vendo. Mas enfim, assim, é sensacional como eles realmente ficam ali, nossa, obcecados. Procurando algo pra algo pra gerar um cancelamento. Porque assim, eu vou te dizer que eu nunca, na minha vida, eu posso dizer isso com todas as letras, fui no perfil de alguém pra ficar fuçando coisa pra falar. Nunca. E se eu não gosto de alguém, cara, uma vez a Lara disse algo que é genial, que eu tenho até o print até hoje no meu celular, que é assim, o contrário de amor, gente, presta atenção nisso, o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Essas pessoas, elas não são indiferentes. Elas vivem no nosso Instagram, entendeu? Elas estão ali esperando a gente fazer alguma coisa pra falarem sobre a gente. Entendeu? Eu não sei o nome delas, cara. Eu, assim, conheço de vista, não lembro o nome muitas vezes. E elas sabem o meu nome, sabem do que eu falo, sabem do que eu tô postando no dia. Exato. Tá entendendo? Elas não são nada indiferentes. Esse não é o contrário de amor. Elas, na verdade, elas estão aqui porque elas gostam de estar aqui. Porque elas podiam muito bem parar de me seguir. Elas podiam muito bem
parar de ver o que eu posto, né? Já que eu não sinto da mínima falta. Então, eu acho isso assim, olha, eu chego a ser cômico mesmo, às vezes eu fico assim com vontade de rir, porque parece que fica o dia todo ali, sabe? Falando, ai, nossa, eu tenho que ver o Insta da Joana hoje, né? Tipo assim, eu tenho que ver, nossa, né? Não, Ai, e meu Deus. bizarro pra mim é quando a pessoa não segue e tá sempre lá presente. Porque aí ela tem mais trabalho ainda, né? Não é só ela entrar no Instagram e ver o que você posta. Ela Criar tem que fake. pensar, tipo, nossa, hoje eu ainda não vi o perfil, eu preciso entrar lá, vou entrar lá, pesquisar o nome dela. A pessoa tem um trabalho de te procurar, entendeu? Procurar o seu nome. Tipo, ela tem que lembrar de você o tempo todo, entendeu? Porque senão Exato. ela não vai ver. E ela tá sempre lá presente. É bizarro, gente, bizarro. É bizarro. E o que acontece é que quando acontece um cancelamento assim, né? Outra vez, não tem, talvez algumas pessoas não saibam, mas a outra vez, não sei se foi a primeira ou a segunda vez. Acho que foi a primeira vez. Minha foto foi parar numa página do Twitter que o nome era, que o nome era assim, brancas privilegiadas falando merda. Alguma coisa assim. Foi parar no meu perfil e a galera falando mal de mim. Mas enfim, né? Só uma curiosidade engraçada que eu achei engraçado. Né? Eu pensei, nossa, alcancei a fama agora. Fui parar numa página do Twitter de brancos privilegiados. Mas enfim, o que isso gera na minha vida? Qual é o impacto que isso gera na minha vida, na minha própria vida, assim, sabe? Na minha vida real, aqui fora, para fora do Uhum, celular, sabe? A vida que eu vivo aqui, com a minha família, enfim, né? No meu dia a dia, nada. Então, o que acontece é que o cancelamento, ele não te cancela. Porque isso já aconteceu várias vezes comigo, em maior ou menor proporção, e eu continuo aqui falando tranquilamente, né? E mesmo se, por exemplo, derrubassem minha conta, mesmo se acontecesse alguma coisa do tipo, eu ia me calar talvez nas redes sociais, ou ia criar outra, mas enfim, poderia cair o meu perfil, eu continuaria falando na vida real. exato. Não existe cancelamento, entendeu? Agora, principalmente esse negócio de me cancelar do grupinho deles. Eu não faço parte do grupinho deles. Tá entendendo? A menina lá me Uhum, cancela, eu não sei quem ela é, não sei quem são os amigos dela. Então, assim, qual é o impacto disso na minha vida? uhum, Eu realmente. É uma coisa que te deixa ali, né? É desgastante, aquela coisa toda. Só que não tem impacto real na sua vida. Então, é outra coisa que a gente precisa focar. E quando você percebe, tudo fica mais fácil também. Quando você percebe que, uhum, na verdade, aumenta seu engajamento, você não tem um impacto real na sua vida, então por que você vai se preocupar? Né? uhum. Eu sempre penso assim, cara, eu não sei por que essa pessoa tá me cancelando, eu não conheço ela, não faço parte do grupinho dela. Se quiser falar mal de mim, fica à vontade, né? Exato. Duas coisas que eu queria falar. A primeira é essa questão que você falou sobre, né? Não vão nos calar, não tem o que fazer, sabe? Pode cancelar, pode vir à vontade. Que a gente não vai parar de falar por causa disso, porque justamente o que você estava falando, na nossa vida, isso não causa nenhum impacto, sabe? Eu lembro, acho que teve uma live, eu acho que era da Mari com a Ana. Certamente devia ser, né? Em que elas falaram, gente, vocês podem cancelar à vontade, porque se derrubarem a nossa conta, a gente vai para outra rede social. Se derrubarem outra rede social, a gente vai pra rua, como a gente já foi tantas vezes. Entendeu? Exatamente. A gente vai gritar no meio da rua, a gente vai pra manifestação, porque não tem como calar, entendeu? Não tem como você calar. Você pode, assim, gasta o tempo que vocês quiserem. A gente vê que essas pessoas têm tempo de sobra, de fato, né? Gasta o tempo que quiser, cancela. Não adianta, sabe? A gente não vai. E mesmo que a gente fosse silenciado, mesmo que a gente não pudesse mais expressar nossa opinião, quanta coisa mais a gente tem na nossa vida além disso, sabe? A gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem. Isso aqui é um investimento que a gente faz, mas a gente conseguiria viver sem isso, sabe? A gente tem muita coisa, É uma uma vida muito escolha, né? estruturada. É É uma uma tarefa que a escolha, gente escolheu. exatamente. Exatamente. Na verdade, lembrei de mais uma coisa que eu tenho que falar, então são três coisas. Isso, então, não vão nos calar, sabe? Não adianta, não adianta. E mesmo que nos silenciassem das redes sociais, de tudo, mesmo que a gente não pudesse mais dar a nossa opinião, a gente tem muita coisa ainda na nossa vida, então isso não vai destruir a nossa vida, isso não, sabe? Não vai ter impacto real na nossa vida, não vai. Outra coisa que eu quero falar é sobre aquilo que você estava falando antes, sobre dar a cara a tapa, né? Não é pra todo mundo, de fato, eu ia falar isso naquela hora e eu esqueci. Não é pra todo mundo,
E não tem problema que não seja. Você estava falando, não Exato, tem eu acho que as pessoas problema. têm que fazer nessa parte. Exato, não tem problema, sabe? Numa guerra, não é todo mundo que tá na linha de frente da batalha. E as pessoas que estão na linha de frente são tão importantes quanto as pessoas que vêm lá atrás, quanto as pessoas que vão na cavalaria, quanto as pessoas que estão. Enfim, todos os. A guerra, ela é projetada para que cada uma das pessoas tenha uma importância e tenha um papel. E você que talvez não se exponha nas redes sociais, você que talvez não queira dar a sua cara a tapa aqui, não tem problema, sabe? Não tem problema. Pode ser que você fale, que você converse com as pessoas que estão à sua volta, pode ser que você converse com a sua família sobre aquilo que você quer, sabe? Ou pode ser que você não fale nada, pode ser que seu papel na sociedade seja outro. Não tem problema. Você não é obrigado. Então, não se sinta pressionado, tipo assim, ah, não, porque tá todo mundo agora se expondo nas redes sociais e eu talvez esse não é seu papel, talvez isso não é pra você. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem não ser pra você. E você tem, com certeza, muito mais, como a gente tava falando. A gente tem muito mais da nossa vida do que isso aqui. Isso é uma escolha que a gente faz, é um sacrifício, é uma entrega que não precisa ser pra todo mundo, tá? Agora, se você quer falar, você fala, amém. E a última coisa que eu queria falar só, rapidão, é que a Joana tava falando, né? A gente tem muita coisa, uma estrutura, a gente tem uma família, a gente tem. Agora, eu me coloco no lugar de pessoas que não têm isso tudo, sabe? De pessoas que são canceladas. Então, por exemplo, pra gente aqui, o cancelamento não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Não vai ter um impacto drástico na nossa vida, não vai nos deixar chateada por dias. Não vai. Às vezes a gente fica chateado na hora e pronto, acabou, passou. Agora, tem gente que não tem essa estrutura, que não tem estrutura familiar, que não tem amigos, que não tem estrutura emocional. E aí eu me coloco no lugar dessas pessoas, sabe? Então, aqui falando, tenho certeza que aqui na nossa live não tem pessoas que praticam esse arbitrarismo aí e de ser canceladores, né? Mas, gente, sabe? Isso mexe muito comigo, porque tem gente que não tem isso, sabe? Eu lembro que quando a Luana, pra quem não conhece, a Luana é uma amiga nossa do Instagram, quando ela passou pelo último grande cancelamento dela aí, ela falou isso, porque, assim, foram inúmeras mensagens de gente desejando a morte dela, sabe? Mandando no Instagram, eu espero que você morra, pra que você saiba daquilo que você tá falando, e não sei o quê, ai, se mata, sabe? Esse tipo de coisa, esse amor todo, essa Imagina que empatia isso pode toda. causar em alguém que tá Exato, que totalmente não tem ruim já. estrutura. Exatamente, sabe? Uma pessoa que não tem estrutura emocional, sei lá, uma pessoa que tem algum problema emocional, que tem depressão, sabe? Gente, o que isso pode fazer na vida de alguém? É bizarro você pensar isso. Então, assim, eu sou muito grata por eu ter uma estrutura para conseguir lidar com isso, sabe? Para conseguir encarar isso aqui, lutar de frente aqui com isso. Mas, gente, tem gente que tá lutando de frente que não tem essa estrutura. Então é loucura você pensar tão assim, é uma maldade que eu não consigo entender, sabe, existindo em alguma pessoa, porque é uma maldade, eu tava falando isso com meu pai hoje, inclusive, uma maldade do tipo mais covarde que existe, porque a pessoa não tem nem a Exato. coragem, sabe? Você sabe que se essa pessoa te olhasse cara a cara, ela não teria a coragem de falar as coisas que ela fala por trás da tela na sua cara, porque ela é covarde, e é justamente por ela ser covarde que ela tá fazendo isso aqui. Se ela fosse uma pessoa corajosa, forte, ela não faria isso, porque isso aqui é pra gente covarde. Sabe? Você tá escondido ali por trás de uma tela, normalmente por trás de um fake, e você ir no perfil de uma pessoa que não te conhece, que não pode fazer nada, que não vai reagir. É covardia pura, gente. Entendeu? E tem gente que realmente pode ser afetado por isso. Então, cuidado, sabe? Eu sei que ninguém aqui organizaria um cancelamento contra ninguém. Agora, cuidado com tudo aquilo que você fala para as pessoas por trás dessa tela. Só fale aquilo que você falaria para uma pessoa se você estivesse olhando na cara dela, pessoalmente, ali, olha para a cara dela e fala. Se você não falaria, então não fale por trás de uma tela também. Sim, a Manu falou que os esquerdistas não conseguem discutir, conversar amigavelmente, a partem para ofensa. Talvez a maioria, né? Tem gente que não, com certeza, não vou ser Uhum, desonesta em dizer que são todos, mas isso é a essência do caráter coletivista, então não tem como esperar algo diferente, né? O feminismo é uhum. coletivismo, o movimento LGBT, o movimento negro, então, assim, essas pessoas elas só sabem agir dessa forma autoritária, dessa forma coletivista, né? Então, se você não pensa dentro daquela caixinha ali, se você não está dentro daquela bolha que elas estão, se você
não pensa como aquela cartilha, você é linchado. Não importa se você é mulher, gay, trans, homem, você vai ser expulso do grupo. Como a Uhum. Emmeline Pankhurst fez ali com a própria filha, né? Uhum. Então, isso, as pessoas acham que isso é recente, que o movimento feminista ficou assim. Não, sempre foi assim. Essa sempre foi a essência autoritária do movimento, né? E aí Uhum. você falou sobre as pessoas não precisarem, né, tá ali, não é uma obrigação. E Uhum. me veio na cabeça que, cara, a melhor forma de você mudar o mundo é construindo a sua família, né? Uhum. Tendo filhos, ensinando a eles a verdade e fazendo de tudo para que eles sejam essa pessoa comprometida com a verdade e Uhum. tudo isso, né? Sejam, enfim, pessoas boas. E então, se você não nasceu para isso, digamos, se você não, prefiro ficar aqui, né, pelos bastidores, cara, foca em você estudar, em você Uhum. se aprimorar, em você ter ser uma boa pessoa, em você ser um bom filho, uma boa filha, um irmão, irmã, enfim, pai, mãe, e construir a sua família e ali no seu núcleo, na sua comunidade, isso faz muito parte do pensamento conservador também, né? Tem tudo a ver com isso. Uhum. Ali na sua comunidade, você fazer a diferença ali. Né? Isso é muito, muito importante. É mais importante do que o trabalho que a gente faz aqui de longe. Né? Porque a gente Exatamente. está aqui, mas a gente quer fazer isso no futuro. A gente quer ter uma família, né? Para ensinar os valores ali e tal. Então, isso é muito importante. Uhum. Então, as pessoas às vezes superestimam, né? Tá aqui e falar. Às vezes você vai fazer melhor, vai fazer uma diferença maior estando nos bastidores da sua vida toda, só Uhum. estudando, se preparando, para quando você crescer, né, você ter a sua família e poder espalhar esse pensamento, esses valores, enfim. Uhum. E outra coisa é que o que acontece sempre, né, o que caracteriza muito os cancelamentos, os canceladores, é o quê? Eles sempre pegam uma frase fora de contexto, né? E pior ainda, eles tiram a sua vida de contexto. Então, Uhum. eles pegam aquele recorte e falam, branca privilegiada, sei lá, rica, nasceu rica, não sei lá. Cara, eles não sabem seu Não nascimento, conhecem. não Exato. conhecem. E outra, não nasci rica, tá entendendo? Então, assim, eles não sabem a minha história, eles não sabem nada de fato sobre mim. Então, por isso que eu digo que a opinião deles não importa, né? Porque eles tiram de contexto, tiram de contexto a minha vida e falam que eu sou branca privilegiada. Mas e se eu tô aparecendo aqui todo dia feliz e eu sofro muito com alguma coisa por trás das telas e não mostro? Se Exato. eu tô, sofrendo algo bem difícil mesmo. Eles não sabem. Então, eles não levam em consideração a sua vida e o contexto daquilo que foi dito, né? Então, é muito Uhum. covarde por causa disso também, por causa do fato de que eles ignoram todo o contexto da sua vida e da frase que foi dita e jogam lá como se aquilo fosse tudo. Como se aquilo bastasse para eles formarem qualquer opinião, né? Falarem qualquer Uhum. coisa. E já encaminhando pro fim da live, né? O papo tá ótimo, tô adorando falar sobre isso. Mas acho que as pessoas não aguentam ficar tanto tempo. Só uma última coisa que eu queria dizer, que eu percebo, que os canceladores, eles têm o que o Ícaro e a Lara também falaram disso, é uma síndrome de Messias, né? Uhum. O que eles pensam? Eles pensam que, opa, ela falou uma merda lá, eu preciso proteger as pessoas dessa pessoa. Nossa, porque a Exato. Joana é uma pessoa terrível, eu preciso lá no Twitter, eu preciso lá no Twitter para falar, Avisar as gente, pessoas, né? avisar. Porque, Então, nossa, meu. eu fui eleita aqui o salvador da pátria, por não sei quem, porque ninguém botou essa pessoa nessa posição, né? Uhum. Eu preciso ir lá e falar, gente, nossa, a Joana é terrível, nossa, vamos cancelar ela, vamos xingar ela. Porque senão as pessoas vão lá, vão acreditar, vão ir lá e vão ser vítimas desse pensamento. Sabe? Eles acham que alguém elegeu eles como, como salvadores da pátria. E não, Uhum. não, sabe? Sai daí, sai desse lugar aí. Ninguém. A pessoa ela tem maturidade para ir no meu perfil, ver o que eu tô postando lá e decidir se ela vai, né, como ela vai reagir diante daquilo. É, Uhum. se a pessoa, se a pessoa não gosta, sei lá, ela é adulta para decidir, sabe? Exato. Ela não precisa de alguém lá avisando ela. Então a pessoa se coloca nesse lugar de Messias, né, de Salvador, para dizer, não, eu preciso lá avisar. E daí vai pro Twitter e começa aquela Uhum. palhaçada, né? De, eu tô na militância, sei lá.
Então, todos eles, no fundo, têm esse negócio, sabe? Tipo, eu preciso fazer um tweet e daí eu posso dormir em paz. Porque se eu tweetar que a Joana é uma pessoa horrível, aí eu já posso dormir em paz, porque eu fiz a minha colaboração pro mundo hoje. Porque eu fiz, né? Eu fiz o que eu Exatamente. tinha que fazer. Agora eu vou dormir de consciência tranquila, sabe? É, e é essa coisa, né, de você achar que todo mundo é vítima, igual você estava falando, né? Porque a pessoa, se a pessoa acreditar, se a pessoa cair na lábia da Joana, que fala esse tanto de coisa horrível, né? Aquela pessoa é vítima das coisas horríveis que a Joana fala e tudo mais, né? Então, eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente tem que enfrentar e que a gente, como pessoas, gente, a gente não vai conseguir mudar o mundo nisso, tá? Pode falar, Olivia, só um pouquinho. Eu só vou abrir a pode porta falar. pra Cacau, que ela tá desesperada aqui Tranquilo. pra sair. Já Eu volto. vou falando enquanto isso. Essa coisa de as pessoas sempre terem a necessidade de ser vítimas do mundo e vítimas da sociedade e vítimas das outras classes aí, né? E, enfim, né? Essa coisa que tá intrínseca aí na nossa juventude, principalmente. Então, é bizarro isso, sabe? E aí eu olho nesses momentos para pessoas que são, de fato, exemplos, assim, de verdade para mim, que passaram por uma situação. Eu tava falando sobre isso nos stories esses dias. Gente, o mundo é desigual, quer você goste disso, quer não. Não adianta querer negar a realidade, né? De você achar que não, que todo mundo começou no mesmo nível, que, sabe, que todo mundo tem os mesmos privilégios e não sei o quê. Não tem. O mundo é desigual e isso não necessariamente é algo ruim. Em alguns casos é. E aí eu olho para pessoas que, diante dessas desigualdades, que diante dessas dificuldades, decidiram assumir uma postura não de vítima, mas uma pessoa conquistadora, uma pessoa tipo assim, tá, ok, essa situação que eu tenho diante de mim, então eu vou aprender a viver assim, para superar essa situação. E eu vou citar algumas coisas já já, mas eu estava assistindo uma aula do Flávio Augusto esses dias pra trás, e o Flávio Augusto, ele nasceu pobre, né? Ele não nasceu bilionário, tá, gente? Pra quem não sabe, o Flávio Augusto não nasceu bilionário, ele nasceu pobre e ele tava contando que ele tinha que pegar, que ele tinha que acordar 3 horas antes de ir pro trabalho, que ele tinha que pegar não sei quantos ônibus, chegar lá e se trocar e cansado e não sei o quê, e que tinha uma pessoa que trabalhava com ele, que morava a, tipo, 5 minutos do trabalho deles, que ele pegava o carro maravilhoso que ele tinha e ia lá pro trabalho, e aí o Flávio tava falando, gente, eu nunca tive inveja daquela pessoa, sabe? Eu nunca olhei pra ele e falei assim, ah, esse cara é privilegiado e eu aqui tendo que pegar. Não, eu sabia que a minha situação era mais difícil que a dele, mas eu nunca quis mudar isso rebaixando ele, sabe? Eu falei, tá, é essa situação que eu tenho diante de mim, então eu vou me esforçar e eu vou trabalhar para que eu possa mudar essa situação que foi colocada diante de mim. E Entendeu? outra, Então é isso. Pode falar. só rapidinho completando o que você disse, a pessoa, ela dificilmente vai sair desse lugar que ela tá se ela continuar se posicionando Exato. como vítima. Né? Porque se a pessoa não tem Exatamente. essa mentalidade, não, eu vou ser forte, eu vou resistir, eu vou conseguir passar por isso e melhorar e chegar lá onde essa pessoa tá, sem sentir inveja. É claro que a gente não tá isento, não sei se é essa palavra, mas a gente não tá livre de sentir inveja, né? Qualquer pessoa Uhum, pode sentir. Só que se a uhum, pessoa não se rende a esse sentimento, ela decide, não, eu vou fazer o possível para eu chegar lá, eu quero ser como essa pessoa, se inspira nela, enfim, uhum, e não nutre nenhum sentimento ruim por aquela pessoa que já tá lá no topo, cara, ela tem muito mais chance de chegar lá, né? Porque esse pensamento uhum. vitimista destrói a pessoa. Destrói. Exatamente. Então, E pode falar. pode falar. Não, não, pode continuar. É, e essas pessoas, né, que eu tava falando, que realmente, assim, diante de situações difíceis, elas decidiram superar, elas decidiram, não vou ser vítima, eu sou uma pessoa forte, eu consigo lidar com essa situação difícil que foi colocada. E aí eu olho, por exemplo, acho que a gente até falou sobre ele na outra live que a gente fez, o Augustin. Eu adoro ele, eu me inspiro pra caramba nele. Por quê? Porque ele decidiu não se curvar, ele decidiu não, sabe, não se curvar diante de um movimento que não representava ele, e ele sempre fala isso, eu não quero ser representado pela minha opção sexual, pela minha orientação, né? Pela minha orientação sexual, porque não é isso que eu sou o Augustin, e eu não sou o Augustin, e porque eu sou o Augustin e eu sou gay, eu tenho que estar dentro do movimento LGBT. Não, eu sou gay, é a minha orientação sexual, mas eu não quero ser conhecido por ser gay, eu quero ser conhecido por ser o Augustin. Então, sabe, essas pessoas que não. Eu penso, por exemplo, em Martin Luther King, né? Muito diferente de, por exemplo, Nelson Mandela, que, enfim, tem todo um contexto aí por trás que é bizarro. Mas o Martin Luther King, por exemplo, gente,
o racismo era estrutural na época dele, né? Tipo assim, coisa de que negros tinham que sentar separados de brancos, tinha banheiro de negro e banheiro de branco. E, enfim, se um negro tivesse sentado num lugar no ônibus e chegasse um branco, o negro tinha que levantar para o branco sentar. Era assim. Era algo estrutural, muito diferente do que a gente tem hoje, graças a Deus, e graças justamente a esse tipo de luta, luta justa. O Martin Luther King levantou nos Estados Unidos uma luta justa, sabe? Uma luta em que em nenhum momento ele sabe, provocou a violência. Aliás, o discurso dele era totalmente pacífico, né? Ele falava sobre a desobediência civil, sobre você não. Tá errada essa situação é imoral um negro ser segregado por causa da cor da pele dele, então a gente vai acabar com isso. A gente vai agora ter os mesmos direitos que os brancos têm a partir da desobediência civil. É isso, sabe? E olha tudo que ele conquistou, olha o que é os Estados Unidos hoje, muito, mas muito diferente do que era naquela época. Ele e o movimento dele foi o que conquistou, sem precisar se colocar numa posição vitimista, sem precisar se colocar como a vítima da sociedade, e eles estavam numa situação muito difícil, sabe? Então eu olho para esses exemplos aí que me inspiram demais. Sim, e a gente vê que não era uma luta coletivista, muito pelo contrário, era uma luta pela liberdade do indivíduo. Então, essa questão Exatamente. da pessoa, eu não quero ser vista como mulher. Ai, nossa, eu sou mulher, então eu tenho que apoiar mulheres médicas. Não, não, calma, a gente é indivíduo, eu sou um indivíduo que tem minhas Uhum, opiniões, eu não sou representada pelo movimento das mulheres, eu sou representada pelo que eu falo, pelo que a Joana uhum. fala, sabe? Então, essa visão coletivista leva a essa cultura do cancelamento, né? Porque ela faz as pessoas enxergarem as pessoas como parte de um grupo. Então, eu, Exato. sendo mulher, eu não posso falar isso. Então, por isso que a gente é muito anticoletivista, né? Porque o coletivismo não vai trazer nada de bom, ele traz autoritarismo, né? Traz Exatamente. isso que a gente vê aí na prática. E, enfim, você quer dar um último recado para as Tá pessoas, falado. assim? Fechou, então. Tudo certo. É isso, gente. Só quero dizer que se tem alguém aí que, enfim, produz conteúdo, alguma coisa que permaneceu até o final aqui, eu quero dizer que vocês podem contar com a gente, tá? E a Com gente não vai certeza. parar, não vai ser um cancelamento que vai parar a gente, né? Eu tô ótima para quem pergunta, para quem se preocupa, tá tudo muito certo por aqui. E agradecer Uhum. também as várias mensagens que vocês me mandam e dizer que as mensagens boas que a gente recebe pesam muito Muito mais, né? mais. A gente vê lá várias críticas, pessoas falando muito mal, coisas pesadas sobre nós. Quando a gente recebe um direct de alguém falando, pô, cara, eu te admiro, tu me inspira, eu tô aqui faz tempo e eu todo dia eu vejo teus stories por primeiro e você me ajudou a pensar de forma diferente. Cara, isso não tem preço, pesa muito mais. Não tem Então, preço. enfim, obrigada para quem permaneceu até o final. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar salva a live, vou tentar deixar salva, tá bom? Beijo, Lívia. Obrigada por participar, né? Por Eu que topar agradeço. a minha ideia aí, em cima da hora. Uhum. Enfim, é isso aí. Beijo. Um beijo, gente. Muito obrigada.